Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que venceu ontem jogando bem, goleou por 4-0 e poderia ter sido mais, hein? A gente ficou até meio pé da vida porque era para ter sido de 10. Essa nova fase do Vasco é impressionante, né? O Vasco ganha de 4-0, a gente fica bolado que tinha que ser mais. Enfim, novos problemas, né? Que bom que essa nova fase existe. Vamos falar aqui sobre a partida de ontem, a gente vai ouvir o Maurício Barbieri, mas vamos falar principalmente aqui sobre reforços, né? Hoje chega uma nova contratação do Vasco no Rio de Janeiro, jogador que vem do Atlético Mineiro, a gente vai falar sobre isso. Vamos atualizar também a situação aqui do Lelê. E claro, vamos falar de Andrei Santos, né? Será que Andrei Santos volta para o Vasco? O Palmeiras saiu da jogada e nesse momento o Vasco surge como o favorito, né? Para ser o destino aí de Andrei Santos até o meio dessa temporada. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco ontem venceu o Trem do Amapá por 4-0 na Copa do Brasil, avançou de fase e agora vai enfrentar na segunda fase o vencedor da partida entre Remo do Pará e Tum Tum do Maranhão. Essa partida acontece aí na próxima semana, né? O adversário do Vasco será definido aí na próxima semana. O Vasco ontem jogou muito bem, deu mais de 30 finalizações, dominou por completo a partida. Eu até brinquei aqui no meu pós-jogo que o Léo Jardim, se colocasse um sócio torcedor lá para acompanhar no lugar do Léo Jardim, não faria diferença, porque não foi exigido. O jogo aconteceu o tempo todo com a posse de bola do Vasco, com o Vasco indo para cima da equipe do Trem do Amapá. O Trem do Amapá não teve nenhum escanteio, por exemplo, né, cara? O Vasco dominou por completo a partida. É claro que a equipe do Trem é frágil, mas o Vasco soube, né, impor ali o seu ritmo e a sua força, venceu por 4-0. Poderia ter sido muito mais se não tivesse perdido ali um caminhão de gols, né? Que inclusive Maurício Barbieri vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Bom, após a partida, o treinador do Vasco deu entrevista coletiva, né? Ainda lá no estádio Mané Garrincha, e falou primeiro sobre a montagem desse time, né? Que ainda vai chegar mais peças, mas que ele ainda está conhecendo os jogadores e até o momento ele está satisfeito, né? Com o que o Vasco tem apresentado. Confira o que disse Maurício Barbieri. Eu respondi isso anteriormente, né? Eu acho que a análise era um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que está ainda em fase de formação e desenvolvimento, não só do elenco, mas da equipe em si, de uma forma de jogar, enfim, coisas que eu sempre tenho falado. E isso envolve também estar conhecendo os jogadores. Hoje a gente teve 5 jogadores da base na equipe inicial, 3 entraram durante o jogo. A gente tem tido boas surpresas, como foi o caso do Barros, que jogou os 2 clássicos, foi muito bem. Hoje eu consegui dar mais tempo para o Paulinho, que é um menino de 17 anos, que a gente também vê com ótimos olhos, tem um potencial enorme. Então eu não tenho como responder essa pergunta. A gente ainda está conhecendo todos os jogadores, entendendo qual é o potencial deles, até onde eles podem ir, e a gente também segue olhando para o mercado, em busca de jogadores que possam ajudar a gente a fortalecer ainda mais essa base que a gente vem construindo. E depois, evidentemente, ele foi perguntado sobre Pedro Raul, que Pedro Raul ontem teve uma noite infeliz. Apesar de ter marcado o seu golzinho, é importante ter marcado um gol, é claro, é sempre importante, mas o Pedro Raul perdeu pelo menos 4 ou 5 chances claras de gols. Ontem era para o Pedro Raul ter feito ali 3, 4, 5 gols. Perdeu assim gols inacreditáveis. Teve uma atuação assim, nível Ribamar, nível Riascos, não vou nem colocar nível Raniel, porque o Raniel teria feito ontem 3 gols. A atuação do Pedro Raul ontem foi preocupante demais, né? Que deixa o torcedor preocupado em relação ao Campeonato Brasileiro, porque num jogo contra Palmeiras, contra Corinthians, contra Flamengo, o Pedro Raul não vai ter 10 chances claras de gols para marcar um, igual ele teve no jogo de ontem, né? Então, assim, é uma situação que preocupa,
Mas Maurício Barbieri também falou sobre isso. Disse, é claro, que o Vasco precisa melhorar, né, nessa questão de perder tanta chance, mas preferiu exaltar o fato do Vasco ter criado, né, tantas chances de gol. Confira. E pela característica do time que a gente tem um homem de área, que é o Pedro, a gente precisa ser capaz de usar ele, de municiar ele para que ele possa finalizar. E eu acho que até falando sobre isso, entrando um pouquinho no que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado venha essa pergunta das chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades. E agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. Então tá aí, esse foi o treinador do Vasco, Maurício Barbieri. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado para você da 1xBet, hein? Você pode vir aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet, tem também o nosso código promocional que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e é um site seguro e confiável. Então, para você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, para o seu depósito dobrar, botou R$10 vira 20, botou 50 vira 100, botou 100 vira 200, é só vir aqui no comentário fixado, o link está ali e o código promocional também. A 1xBet é parceira aqui do canal. Bom, e vamos falar agora aqui sobre o mercado da bola, né? Sobre a possibilidade de jogadores chegarem ao Vasco da Gama. Um já tá certo, né? O lateral direito Paulo Henrique, do Atlético Mineiro, já está de malas prontas para o Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro ontem deu o sinal verde para o jogador se apresentar ao Vasco nessa sexta-feira, também conhecido como hoje, e passar pelos protocolos médicos antes de assinar o seu contrato. Então, o jogador é aguardado hoje ainda no Rio de Janeiro para realizar exames e depois assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Galo e Vasco negociavam essa questão há alguns dias, as conversas avançaram ali rapidamente, né? O Paulo Henrique é um lateral que chegou no Galo para essa temporada, mas não será utilizado, por isso o Galo empresta o jogador, ele vem por empréstimo ao Vasco da Gama até dezembro de 2023. E nesse acordo entre Vasco e Atlético Mineiro, existe ali uma taxa de vitrine, que caso apareça uma proposta pelo jogador, caso o Galo venda o atleta dentro do período de empréstimo ao Vasco da Gama, o Vasco tem direito a 10% dessa transferência. O Paulo Henrique está vindo de graça para o Vasco, tá? O Vasco não vai pagar nada além dos salários do jogador. Lateral direito que será reserva, né, do Puma Rodrigues, que está muito bem aí com a camisa do Vasco. Eu achei uma contratação ok, é uma contratação para ser reserva. Agora a gente fala aqui sobre Lelê, atacante aí do Volta Redonda, que o Vasco negocia há algum tempo, né? O jogador pertence ao Itaboraí Profute e está emprestado ao Volta Redonda. Bom, todas as notícias dão conta que o jogador está praticamente certo com o Vasco, mas o Fluminense entrou na jogada, né? Também tem interesse no jogador, ainda não realizou proposta, mas existe sim conversas do Fluminense com o Lelê, o que pode ser um concorrente aí do Vasco, né, nessa negociação. E aí, se virar leilão, né, se o Itaboraí Profute começar a fazer leilão pelo Lelê, eu tenho certeza que o Vasco vai se retirar da jogada. Nesse momento, a informação que a gente tem é que o jogador está próximo do Vasco, mas o Fluminense surgiu aí na jogada. E bom, o mais importante agora, né, o assunto que movimentou demais ontem as redes sociais e o noticiário esportivo brasileiro, Andrei Santos. Andrei, que já estava dado como certo, né, na equipe do Palmeiras, não vai para o Palmeiras. A negociação melou. O negócio lá de Andrei no Palmeiras melou. O Palmeiras desistiu ontem da contratação de Andrei Santos e, de acordo com fontes ligadas ali ao negócio, né, ao Palmeiras, o time inglês mudou algumas coisas do empréstimo, né, e fez algumas exigências ao Palmeiras que o Palmeiras não aceitou. Primeiro, a equipe de Londres só ia emprestar o Andrei até julho. Antes era até dezembro, mudou até julho, e também queria, né, que o Andrei fosse liberado para jogar o Mundial Sub-20. O Palmeiras não aceitou essas condições e aí o negócio foi desfeito, né? O negócio melou já com o Andrei Santos aqui no Brasil. E bom, o Vasco, né, que foi notificado pelo Chelsea e demonstrou interesse, já disse que aceita todas essas exigências. Se o Chelsea quer pegar em julho, pode pegar. Se quer jogar o Mundial, pode jogar.
Caso realmente aconteça a transação e ele venha para o Vasco, o Andrei fica no Vasco até julho e vai jogar 15 jogos, cerca de 15 jogos ali pelo Vasco. Mas o Vasco faz questão de pegar o Andrei de volta. Então, nesse momento, o Vasco surge até como o favorito nessa negociação, porque o Vasco é quem aceita, né, as exigências aí do Chelsea. A gente vai aguardar, tendo mais novidades a gente traz aqui. Não é uma negociação fácil, com toda certeza, né? Tem a questão salarial também, etc e tal, mas com o Palmeiras fora da jogada, com toda certeza o Vasco, nesse momento, é o favorito para fechar com o Andrei Santos até o meio da temporada, né? Até julho. O Andrei ficaria aí até julho no Gigante da Colina. Vamos aguardar, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Tamo junto, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, saudações, até a próxima, fui!